Como é o verdadeiro encorajamento? De onde nós podemos tirar verdadeira coragem? Principalmente quando a situação é apelativa, a situação parece nos sufocar, despertando em nós grande angústia, ansiedade, por não reconhecermos que haja um livramento, uma melhora naquela situação. Como encontrar coragem diante dessa tormenta, dessas dificuldades? Quem sabe você talvez esteja passando por uma situação em que você se vê desamparado ou ameaçado. O texto no Marcos capítulo 6, texto aqui de Marcos capítulo 6, versículo 45 até o versículo 52, Marcos 6, 45 a 52, depois com calma você pode ler ou pare o vídeo, dá uma lida e volta ao vídeo, nos fala que Jesus andou sobre as águas. Só que antes dele ser visto andando sobre as águas, os discípulos estavam sozinhos no barco atravessando o mar, o grande lago do Quinerete, ou lago da Galileia, Mar da Galileia, mais conhecido assim. Jesus ficou no monte orando, estava ali na presença do Pai, e os discípulos estavam lá embaixo atravessando o mar com aquele barquinho. Muitos deles eram pescadores, conheciam as condições, o ambiente, as técnicas marítimas do local, mas estavam com dificuldades. O mar foi ficando difícil, foi ficando encapelado, foi ficando complicado, e Jesus viu que eles tinham dificuldades e começou a ir em direção a eles, só que, pasmem os senhores e as senhoras, Jesus foi andando sobre as águas. Não havia nenhuma prancha de surf, não, Jesus não estava pendurado em alguma corda ou cabo, ele estava andando sobre as águas. Isso é um fenômeno, isso mostra o poder e a natureza divina de Cristo, ao mesmo tempo que ele, sendo humano, ele tinha contato constante com o Pai, porque ele havia ficado em oração, mas agora ele tinha que atravessar aquele mar, tinha que chegar até os discípulos, e ele foi caminhando, e foi inclusive passando adiante deles. E quando eles viram Jesus sobre as águas, não o reconheceram, ficaram assustadíssimos e acharam que ele era um fantasma. Começaram a gritar pensando que ele era um fantasma. Não é à toa, na verdade. Você vê uma pessoa caminhando tranquilamente num mar difícil, e então eles estavam enfrentando as dificuldades da natureza e agora estavam enfrentando as dificuldades de uma visão, de uma experiência inexplicável para eles. Eles estavam com medo das duas coisas agora. Então Jesus fala para eles, se identifica, como você vê no texto, e os encoraja. E Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. Isso está no versículo 50, no finalzinho do versículo 50. Jesus fala: coragem, sou eu, não tenho medo. E então ele sobe no barco com eles e o vento se acalmou. Então, como ter coragem? Como ter encorajamento em situações difíceis, amedrontadoras, situações tensas? De onde tiramos a coragem para enfrentar, para prosseguir? A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós precisamos de coragem no dia a dia, nos enfrentamentos da vida. Os discípulos estavam remando com dificuldade. Eles conheciam, havia Pedro, havia João, havia outros ali que conheciam a vida marítima daquela região. Antes deles seguirem Jesus, o dia a dia deles era ali no mar, era pescando dia, noite e tal. Só que agora eles estavam com dificuldade, remando ali, um mar difícil, e nossa vida prova dificuldades. Pode ser que você já até domine bem alguma profissão, alguma carreira, algum curso, mas você vai topar
com obstáculos e as coisas parecem ir contra os seus esforços e você fica cansado de lutar e já não vê saída. Mas tenha ânimo, porque se você segue a Jesus, se você está ligado a Ele, Ele está orando por você. Ele vive, Ele reina e Ele vai chegar até você. De alguma forma Ele vai se manifestar na sua vida. Então, nós tiramos coragem enfrentando. Pode ser que esteja difícil, pode ser que esteja chuvoso, pode ser que esteja muito calor, mas levante-se e cumpra suas tarefas de maneira íntegra, correta. Só que saiba de uma coisa, quando as coisas estiverem difíceis, confie no poder supremo diante do qual você se coloca em oração constante. Então tenha uma vida de oração constante, tenha uma vida de leitura da Bíblia e de leitura de bons livros firmados na Bíblia, para você extrair elementos para o seu coração, ter forças para ter uma coragem verdadeira para enfrentar a vida. Ler, orar, estudar é melhor do que ficar remoendo problemas, é melhor do que ficar olhando as circunstâncias. Circunstância está difícil, então pesquise, veja como pode superá-la, ao invés de se deixar levar para o abatimento. Mas é fácil falar, e os discípulos não estavam conseguindo superar aqueles problemas marítimos, que no entanto simbolizam bem quando a gente está remando contra a maré, como diz o outro, lutando ou nadando contra a maré. Então Jesus vê aquela situação e vai caminhando sobre as águas. É nessa hora que nós precisamos agora, já que estamos lutando, já que não estamos conseguindo, está difícil, não é simplesmente parar, desanimar, mas tentar interpretar a presença que nos acerca, que nos envolve, que passa por nós. Porque a presença de Deus pode estar agindo na sua vida mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que você não esteja vislumbrando, mesmo que você esteja tão concentrado na dificuldade, tão voltado para o problema que você está enfrentando, e que você não está percebendo que o mestre já está ali do seu lado, ele já está passando até na frente do seu barco, ele está indo adiante de você, e você não está percebendo. E essa coisa da presença de Cristo, essa coisa de Deus estar agindo na nossa vida, pode ser tão real e pode ser que estejamos tão desolados, sem prestar atenção, que ao perceber, ao ver que algo está acontecendo, nós ficamos assustados. Os discípulos ficaram assustados quando viram Jesus andando sobre as águas, não o reconheceram. Viram aquele vulto, talvez viram até que era Jesus, mas não reconheceram que era Jesus. Para eles, aquilo lá era um fantasma. A mente deles, naquela hora, não sabia traduzir aquela cena. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós demoramos para, como diz o outro, para cair a ficha, demora para entendermos que aquilo pode ser uma luz, pode ser uma resposta, pode ser um teste que vai nos levar para uma melhora. Nós não estamos entendendo, é um fantasma, é algo assustador. Mas na verdade é a presença do Senhor. Jesus estava ali passando pelo barco já ia à frente deles. Saiba que Deus sabe o seu futuro, o seu passado e o seu presente. Deus não tem tempo, Ele está acima do tempo. E muitas vezes Ele está avançando. Quando você pensou, aquele pensamento já está atrelado a algum acontecimento que Deus pode solucionar. Então é necessário você entender a presença de Deus. Os discípulos não entenderam, aí que Jesus se identificou e falou para eles: não tenham medo, sou eu, tenham bom ânimo, coragem, tenham bom ânimo, tenha coragem, ouça a palavra do Senhor para você. Sair da sua prisão de medo, sair do seu emaranhado de ansiedade,
de pensamentos que ficam gerando ansiedade, pensamentos que ficam dizendo está difícil, não vou conseguir, acabou, vai piorar, o governo que está aí vai piorar as coisas para os negócios. As circunstâncias do planeta Terra, da sua cidade e até da sua saúde podem ser apavorantes, podem ser difíceis, mas você precisa ver que há alguém passando perto do barco. Mesmo que esse alguém ande sobre as águas, mesmo que essa presença possa ir contra todas as circunstâncias, pode ser um fenômeno essa presença, mas preste atenção na presença. Se desprenda dos pensamentos de angústia e de medo. Respire profundamente e silencie aquelas falas que estão na sua cabeça e procure perceber a presença que está por trás do todo. Aquele que governa o universo, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele pode caminhar sobre as águas, ele não afunda, ele não submerge, ele não se afoga, ele supera tudo. Então olhe para ele. Olhando para ele e não olhando para o problema, fica melhor. A vida começa a ficar melhor. Por isso que ele disse para os discípulos, coragem, sou eu, não tenham medo. Quer dizer, identifiquem-me. E subiu no barco. E continuou a viagem com eles. Ele subiu no barco e a coisa foi tão intensa que a tempestade ali do mar acabou na hora que ele subiu no barco. Na hora que ele entrou no barco, as coisas se amainaram, se acalmaram. Isso mostra que quando você reconhece que Jesus, o Filho de Deus, tem autoridade para guiar a sua vida, para fortalecer sua alma, fortalecer sua existência, entrar no seu barco, as coisas vão se acalmar. A tempestade muda, as coisas mudam quando você foca em Jesus e quando ele entra no seu barco. Então esteja voltado para a presença dele. Na tempestade, nas dificuldades, perceba que ele vem. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e agora ele está nas alturas, ele está na dimensão suprema. Nessa dimensão, ele agora é Senhor de todas as coisas. Ele está ali orando, intercedendo, ele está ali intercedendo por nós. Ele governa aqueles que estão ligados a ele e ele vai retornar. Ele vai retornar sobre essa nossa dimensão, sobre esse nosso planeta. Talvez ele não vai retornar nascendo como um bebê novamente, isso é claro. Mas ele vai voltar visivelmente sobre as nuvens, ele vai vir sobre o planeta Terra. Todos vão ver isso, vai ser totalmente impactante. Só que nós precisamos, para não ficar com tanto medo desses assuntos, nós precisamos agora curtir a presença de Deus, entrar na presença dele, nos largar, nos entregar nas mãos dele, nos consagrar à presença dele. Não é parar de agir, pelo contrário, agir, pelo contrário, ir em frente, mas reconhecendo que ele está entre nós. Que a graça dele e a paz dele tomem conta da sua consciência, da sua vida. Não tenha medo, coragem, é ele mesmo. Ele esteja com você.